A editora Circo Editorial, ela começa no início dos anos 80, na fase da redemocratização do país. Havia a possibilidade de publicar revistas, livros, jornais, que não precisassem passar pelo crivo oficial. Naquele momento, em São Paulo também, estava acontecendo o auge da cultura independente. E eu fiz uma história em quadrinhos que se passava em São Paulo. E naquele momento, em fins dos anos 70, o Rio de Janeiro era o centro de tudo. O imaginário era muito Rio. São Paulo não era nada. Isso é super difícil de falar hoje em dia, o cara entender isso, sabe? A gente não tinha um imaginário paulista, né? Então, na hora que eu comecei a fazer aquela história, e ela começa no túnel 9 de julho, e aí ela anda, vai pro Play Center e volta pro Anhangabaú, sabe, umas coisas assim. Pessoas, até de outros estados, falavam, pô, eu nunca tinha visto São Paulo dessa maneira, então, não sei o quê, né, desse jeito. Então, já estava mais maduro para mim o impacto político que o simples fato de eu retratar a realidade tinha. Essa coisa forte de São Paulo, eu não consigo, por exemplo, é difícil eu pensar uma história acontecendo em outro local, Rio de Janeiro, até posso fazer, mas ela deixar de ter essa originalidade, sabe? E eu acho que isso é típico de quem mora em São Paulo. Por exemplo, eu já li história em quadrinho feita por pessoas do Norte, por exemplo, que situam um personagem aqui em São Paulo que fica meio forçado. Você vê situações e fala, isso aqui não é um paulistano e isso aqui não é São Paulo, entendeu? Os quadrinhos da Circo Editorial, eles foram importantes para mostrar como determinadas formas de comportamento, elas haviam se tornado padronizadas, os discursos tinham se tornado velhos, gastos. Então a gente vai encontrar personagens como Woodstock, os velhos hippies, cujo comportamento dos anos 70 já não se enquadrava mais nos anos 80. A Circo Editorial, ela era uma das editoras independentes de quadrinhos. Havia outras, havia a Press, a VHD Diffusion, uma série de outras editoras que também publicavam quadrinhos underground. Publicavam revistas que tinham quadrinhos underground americanos, europeus, alguns autores brasileiros, como Marcati, o Lourenço Mutarelli, que estava começando a sua carreira. Aí os contatos que a gente fez, entre eles o Toninho, né, que ele era diretor de arte da Versus, ele vai assumir junto com a gente essa vontade de fazer uma revista, e assim que ele tem a oportunidade, ele chama eu e o Laerte para fazer a Circo. O Laerte, o Angeli e tudo mais, na época que eles começaram a publicar, nem todos eram conhecidos já. Eles foram ganhando, né, repercussão, foram se tornando personagens públicos de tanto, por exemplo, publicar na Folha de São Paulo, ou em jornais assim, de grande circulação. E até porque a temática que eles representavam com seus personagens era uma temática bastante combativa, né? Lá enfrentava o governo, enfrentava costumes, né? Enfrentava uma série de coisas. Tem uma ligação entre quadrinho adulto e quadrinho de humor que eu acho muito característica do Brasil. A gente tem feito revistas de quadrinho que são, na verdade, uma decorrência da linguagem de humor. De repente, a gente não tinha nem necessidade de ser explicitamente político, na medida em que a gente retratasse a nossa realidade, e aquilo já era um gesto extremamente forte e subversivo. Os personagens, eles são mais anárquicos. Então, os piratas do Tietê, do Laerte, por exemplo, a própria concepção, um navio pirata em pleno rio Tietê, e esses piratas atacando a margem da sociedade, e eles têm como inimigos
os bandeirantes do Rio Pinheiros, que representam os banqueiros, a classe alta da sociedade paulista. Né? Então, é um humor, são personagens totalmente fora do tradicional da sociedade. O que se percebeu com o passar dos anos é que a revista atingiu um determinado tipo de público que a gente nunca teve consciência na hora que estava fazendo. Entendeu? Porque se achava que era uma coisa meio de artista, não é isso. A revista atingia médico, advogado, policial, mulher, puta, viado, homem, criança, adulto, padre. O nosso foco de leitor era muito maior do que a gente imaginava. É por isso que a editora tornou-se historicamente uma coisa tão importante. E as relações dentro da cidade, elas se dão dessa forma. As pessoas estão cada vez mais isoladas, vivendo num lugar povoado por milhões. O Laerte tinha o condomínio, né, que é uma síntese dessa sociedade, é um prédio, que representam essas relações dentro da sociedade, da grande cidade, né, são relações em que cada um está no seu cubículo, e não há relações de fato, né? Elas são relações efêmeras. O Laerte fez histórias mas tem uma história dele que é na Vila Madalena, que é clássica. Os Piratas do Tietê, você vê ali aonde as histórias estão acontecendo. Mas para mim o mais marcante é o Angeli, por causa embora ele não fosse um desenhista tão detalhista, você vê que é uma cidade ali, que é uma metrópole, mas você não identifica tão claramente, não é tão visíveis certos pontos ali que é São Paulo, tipo Paulista, são prédios ali, aquela coisa urbana, né? Mas os tipos é muito marcante ali. Se vê lá tipos subversivos, os 68 da vida, né? Os publicitários, tá tudo ali, entendeu? E isso é bem paulistano, e o mais legal, né, é a coisa de um bom observador, né? Que não ele não representa só o ícone ali, ele pega bem a coisa ali você fala, é isso aí mesmo. O Brasil sempre teve um manancial muito interessante para se explorar, né, nessa coisa do discurso político, né, da crítica política. A gente é uma democracia muito nova ainda, a gente tem muito para caminhar nisso daí. Eu acho que a arte ela ajuda a compor um pensamento político, né? O que essas publicações representaram, né? Elas seriam mainstream ou seriam quadrinhos independentes? O que seria isso, né? É um misto, vamos dizer, de duas coisas. Ela não se prendia, ela estava numa banca de jornal, ela vendia em banca, não era distribuída e nem era um fanzine, é uma editora, né? Ela foi um marco porque ela levou esses desenhistas que faziam o fanzine para uma produção editorial. Uma produção que tinha hora e data e dia para ser entregue o material. Precisava estar na banca. Uma questão de responsabilidade, né? Então, isso foi muito importante também, que ela serviu até para essa geração do experimentalismo a chegar realmente dentro do profissionalismo. Eu nunca imaginei que fosse virar o tamanho que virou, você entendeu? E muito menos, né? Que isso se desse num período da mais absoluta confusão econômica que eu vivi na minha vida, com toda certeza, e não sei se haverá outro daquele tamanho, você entendeu? O gerenciamento de tudo isso era uma coisa impraticável. Certo? Você demorava, entre o dia que você punha um preço da revista e o dia que você recebia o dinheiro, passavam 70 dias, que é assim até hoje. Você tem que pôr o preço, imprimir, pôr na banca, recolher e receber.
Então, teve as circunstâncias em que vendia 100 mil revistas e não podia comprar o papel da próxima. Com todo esse dinheiro, entendeu? Ao mesmo tempo, você não podia uma revista que o cara comprou por 8, não podia vender por 27 a outra, que o cara falou, enlouqueceu, você. Então era na vontade mesmo, né? Hoje em dia ainda quem faz quadrinho faz mais, inicialmente faz pelo amor, por gostar de fazer quadrinho. Não tem essa coisa, vou ser médico porque dá um status social, você é advogado, você não sei o que e tal. O cara não vai falar você é autor de história em quadrinho para ganhar dinheiro, ter status social. Não rola isso. Existia um mercado americano muito forte, presente aqui no Brasil, né? Então era muito complicado para a galera que queria fazer esse tipo de quadrinhos, que é o meu caso. Eu queria fazer história de ficção, de terror, de super-herói. São as coisas que eu gosto, né? Então, ir para o mercado americano foi um negócio bacana, porque a gente percebeu a existência desse mercado. Mas assim, a diferença é que o mercado lá é um mercado muito bem estruturado, né? Existe um mercado muito forte de quadrinhos lá. Então você tem uma série de coisas que hoje o Brasil está começando, sei lá, de uns 10 anos para cá. Tem muito evento de quadrinhos. Tem uma coisa que é muito interessante, que é percebido quando você viaja para uma cidade que nem Paris e tem contato com o material você vê a produção europeia, belga, franco-belga de quadrinho, você anda na rua, você vê os prédios, você vê as pessoas, você vê que aquilo, o artista europeu, ele retrata aquilo. Então quando você anda nas ruas, você vê a arquitetura, você vê que aquilo ali, aquele aroma, está no quadrinho europeu. Em 75 eu viajei para a Inglaterra. E eu colaborei com o underground lá, fiz histórias e tal, fiz uma história que se passava em Londres, dentro do metrô, eu coloquei uns tamanduás marcianos que vinham pegar as formigas e tal, uns negócios assim. E aí o que eu pensei nesse caso, né, foi que aquilo fazia muito mais sentido na nossa realidade, desenhar todos aqueles detalhes, tudo aquilo, do que lá, porque lá havia há muito tempo uma cultura forte o suficiente para ter retratado essa realidade e feito com que a memória das pessoas, né, não fosse como aqui no Brasil, quando a gente reclama muito que é um país sem memória e tal, né? Então o brasileiro não é uma questão de ufanista, eu tenho que ser brasileiro. Eu acho que o quadrinho, para entrar numa linha, para ele pegar público também, né, é ele dialogar isso, você não querer fazer estereótipos de fora, você comunicar com a sua linguagem aqui. Volta, por isso que o Laerte, o Angeli, esses caras, porque eles retrataram, eles não estavam preocupados em fazer uma história em quadrinho, eles queriam retratar tudo ali deles. Ali. Não adianta eu falar, eu quero fazer um quadrinho com estilo europeu, se eu não sou europeu, minha base é outra. O independente cresceu muito, ele cresceu muito. Hoje ele já não é uma, como é que eu vou dizer, ele já não é uma situação que o cara tá, ele não tem outro caminho a não ser independente, é uma opção. Quadrinhos, seria brasileiro, brasileiro, nossa, o pessoal olhava meio assim. Hoje, pessoal, a gente vai nos eventos, coloca o nosso material, as pessoas sabem o quadrinho, está lá o quadrinho nacional, e em alguns eventos as pessoas vão lá para comprar o quadrinho nacional. Quando o quadrinho nacional ele sai da banca, quer dizer, o quadrinho sai da banca, ficando só Mônica e super-herói, né? O quadrinho, as outras possibilidades saem da banca e vai para a livraria. A princípio, quando ele migrou para a livraria, o público, pelo menos no raciocínio meu, o público leitor de livros que vai numa livraria e que tem uma parte de quadrinho, ele está mais aberto a possibilidades das obras.
eu não vejo por que o mercado de quadrinhos banca não possa existir no Brasil. Essa coisa de ficar só em livraria, só as pessoas que gostam desse tipo de arte vão ter acesso a esse tipo de arte. Não é mais aquela coisa como quando eu era criança, que na farmácia tinha quadrinho, no supermercado tinha quadrinho, na banca de jornal tinha quadrinho. Então o moleque, ele via e ele ficava interessado, e ele queria ver, né? A gente tem que ocupar o espaço de banca. O espaço de banca está ocupado por super-herói, basicamente, norte-americano. Então eu acho que é meio... tem que ter de tudo, sabe? Tem que ter quadrinho em banca, tem que ter quadrinho em livraria, tem que ter álbum de luxo, tem que ter gibi vagabundo com papel ruim, tem que ter tudo. Cada coisa tem o seu tempo. Você entendeu? E nós vivíamos um tempo em que a política era muito importante. Você estava falando de todas essas pessoas foram criadas durante a ditadura militar. Todos hoje têm entre 50 e 60 anos, 60 e poucos. Todo mundo foi criado na ditadura militar e havia uma resistência civil para que o Brasil voltasse a ser uma democracia. Então, o que determinou esse tipo de humor foi um movimento histórico, você entendeu? Aquelas emoções que eram muito importantes nos anos 80, de um quadrinho fora do mainstream, com alguma coisa mais liberal, isso hoje é rotina. Eu acho que o Angeli e o Laerte são caras que, em algum momento da carreira, mesmo que o artista não queira fazer esse tipo de quadrinho, em algum momento da carreira, esses caras conhecem o Laerte e o Angeli e não tem como não ser influenciado por esses dois. Assim. E tem uma geração nova vindo aí, né? Uma garotada, o Pedro Cobiaco, o Nunes. Tem uma galera que tem uma influência muito grande desses dois caras, assim, né? Mesmo que não façam o quadrinho deles, né? O Tobias, Daneluz, essa galera. Eu acho que a gente encontra algumas rebordosas, alguns 68, já com a barba grisalha, né? Então a gente encontra, assim, esses personagens, poderia encontrar versões atuais desses personagens. O Woodstock, é interessante que o filho do Woody, ele é um jovem, pré-adolescente, um skatista, que é mais conservador do que o pai, mais careta do que o pai, que viveu adoidado nos anos 70. E a gente encontra isso hoje em dia. Jovens que são muito mais conservadores do que os seus pais. Quadrinho eu acho que é um meio único de comunicação mesmo, assim. Ele é mais profundo, eu acho. Então eu acho que a participação do leitor no quadrinho e faz essa mágica. E por isso que o quadrinho, para mim, é uma mídia que eu gosto de trabalhar, porque precisa da participação do leitor, senão não funciona, né? A gente sempre fala, né, eu dou aula também, a gente sempre fala para os alunos assim, né? A mágica acontece não nesse quadrinho e não nesse quadrinho, acontece entre um quadrinho e outro. Os símbolos gráficos dos quadrinhos só existem nos quadrinhos, não existe nenhuma outra mídia. O tempo nos quadrinhos é uma coisa que não existe em outras mídias. É um tempo subjetivo, é um tempo estilizado, ele não existe. O quadrinho não é uma arte menor, é uma arte complexa. O cara, para fazer quadrinho, ele tem que saber uma série de outras coisas, não basta só desenhar. Essa linguagem é incrível, assim. Eu acho que tem coisas realmente que você só consegue fazer com quadrinho. Não dá para fazer em cinema e nem em animação, é quadrinhos. Uma coisa que me irrita muito é quando alguém fala assim, quadrinho é legal porque é muito cinematográfico, né? Eu falo, não,
Quadrinho é legal porque é quadrinho, né? Porque é cinema. Quadrinho não é cinema. Quadrinho é quadrinho. O quadrinho da Circo, ele tinha uma linguagem muito próxima da linguagem do leitor. Então, os diálogos, as situações, elas estavam representando coisas conhecidas pelo leitor. A forma de falar, as gírias usadas pelo leitor estavam lá na Circo. Ou então a Circo criava gírias que eram incorporadas pelo leitor. O herói ele é cheio de virtudes, ele quer salvar o mundo, entendeu? Ele está salvando a mocinha e principalmente no Brasil a visão que se tem de herói é do herói americano, entendeu? Que na verdade toda a legião de heróis americanos, o Batman, Superman, X-Men, Capitão Marvel, para ficar num grupo mais clássico, tá? Como você tem, quando você chama de anti-heróis, são pessoas que estão brincando com tudo isso, você entendeu? O Bob Cuspe não quer salvar o mundo, o Pirata do Tietê não quer salvar o mundo, o Geraldão não quer salvar o mundo. Heróis eles não são de fato, né? Eles estão realmente mais para o anti-herói, né? Eles não são vilões, mesmo os Piratas do Tietê, né? Eles não são vilões, eles são anti-heróis dentro dessa sociedade. O Bob Cuspe, ele é o anti-herói, ele vem da periferia para cuspir, né, nos pequenos burgueses, e então eles têm essa representação daqueles que estão desafinados no meio do coro dos contentes. Então, são anti-heróis nesse sentido, pelo seu comportamento contrário à padronização exigida pela sociedade. Porque eles são pessoas não convencionais, né? Eles são personalidades fortes, são personagens que têm personalidades fortes, né? São metáforas assim, de comportamento humano. Eu acho que o anti-herói é um personagem que ele pode resolver uma série de problemas em termos de roteiro, em termos de argumento, etc., no Brasil especialmente, porque é difícil você fazer um herói defendendo a lei num país em que você sabe que as coisas são muito injustas, são muito erradas, são muito... né? Então, nesse momento surge meio o anti-herói, né? Será que ali são todos anti-heróis? E por que eles são anti-heróis? Um público vai dizer que eles são heróis. Porque o próprio artista, né, o Angeli, o Laerte, o Glauco, o Marcati, quando ele faz a representação dos personagens dele, ele é meu herói. Porque em plena época de ditadura, ou pós-ditadura, ele tinha a coragem de fazer o que eu não teria. Ele tinha a coragem de representar em desenho o que talvez um jornalista não teria liberdade de colocar num jornal. Entendeu? Ele é um anti-herói? Ou ele é um herói? Eu acho que todos eles são heróis para mim.